Você já parou para pensar nos mistérios que cercam as antigas pirâmides do Egito? Neste vídeo, vamos explorar 9 fenômenos fascinantes que têm deixado físicos, astrônomos e geólogos completamente intrigados. Você vai descobrir como a Grande Pirâmide se alinha perfeitamente com eventos astronômicos e como alguns objetos dentro dela parecem desafiar o tempo. O que faz com que dispositivos eletrônicos parem de funcionar em certos quartos? E qual a conexão entre as pirâmides e os enigmáticos Triângulos das Bermudas e Formosa? Prepare-se para uma jornada repleta de curiosidades e segredos dos nossos antepassados. Ao final, você terá um entendimento mais profundo sobre esses mistérios e como eles ainda influenciam o nosso mundo hoje. Fique conosco e desvende esses enigmas incríveis. A Grande Pirâmide de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, é tão mais do que uma impressionante estrutura de pedras. Ela é um testemunho da engenharia avançada e do conhecimento astronômico dos antigos egípcios. O alinhamento astronômico da pirâmide é uma das características mais fascinantes e debatidas entre arqueólogos e historiadores. Ela está posicionada de tal forma que suas faces estão quase perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Essa precisão é tão notável que leva muitos a acreditar que os construtores tinham um profundo entendimento das estrelas e dos ciclos celestiais. Imagine um grupo de trabalhadores sob o céu estrelado do Egito Antigo, utilizando ferramentas rudimentares, mas unindo suas habilidades e conhecimento para erigir uma estrutura que desafia o tempo. Eles não estavam apenas construindo um túmulo, estavam alinhando a pirâmide com a constelação de Órion, que, para eles, tinha um significado espiritual profundo. Acreditava-se que Órion era a representação do deus Osíris, o deus da vida após a morte. Assim, o alinhamento poderia ter sido um ato intencional para conectar os faraós com a divindade, facilitando sua passagem para o além. Mas o que isso realmente significa para nossa compreensão da astronomia antiga? Essa questão nos leva a refletir sobre o conhecimento que essas civilizações possuíam, muito antes do advento da tecnologia moderna. Registros históricos e estudos de astronomia mostram que os antigos egípcios não eram apenas observadores passivos do céu, eles eram estudiosos. Eles acompanharam o movimento das estrelas e dos planetas, utilizando esses conhecimentos para guiar a agricultura e as práticas religiosas. O alinhamento da pirâmide com as constelações pode ser visto como um reflexo desse profundo entendimento. A jornada de descoberta não para por aí. Além do alinhamento com Órion, a Grande Pirâmide também é um exemplo de como a matemática e a astronomia estavam entrelaçadas na cultura egípcia. O uso de números, como a proporção áurea, que se relaciona diretamente com a natureza e a harmonia do universo, pode ser encontrado na própria estrutura da pirâmide. Ao explorar esses aspectos, percebemos que cada pedra, cada ângulo, foi cuidadosamente pensado para refletir uma visão de mundo que liga o humano ao divino. Mas e se essa conexão com o cosmos fosse apenas a ponta do iceberg? Se olharmos mais de perto, encontraremos uma rede de experiências e relatos de outras culturas que também buscavam entender seu lugar no universo através de construções monumentais. Assim como os egípcios, civilizações em outras partes do mundo, como os maias e os incas, também construíram estruturas que se alinham com eventos astronômicos. Esse fenômeno global levanta a questão: será que a busca por um entendimento astronômico foi uma necessidade humana universal? Ao final dessa exploração, o que podemos levar conosco? A Grande Pirâmide não é apenas uma maravilha arquitetônica, ela representa a busca humana por conhecimento e conexão com algo maior do que nós mesmos. Essa jornada nos faz refletir sobre o legado deixado por aqueles que vieram antes de nós e nos inspira a continuar a busca por respostas, mesmo em tempos modernos. Assim, ao olharmos para o céu estrelado, talvez possamos sentir um eco das vozes dos antigos construtores, nos lembrando de que o universo ainda guarda muitos segredos que estão à espera de serem desvendados. O que mais poderemos descobrir se continuarmos essa jornada? Os mistérios que cercam a estrutura interna das pirâmides do Egito despertam a curiosidade de estudiosos e entusiastas do mundo todo. Dentro da Grande Pirâmide de Gizé, há muitos artefatos que desafiam a compreensão moderna, levando a questionamentos sobre a natureza e a origem desses objetos. Um exemplo fascinante é um recipiente encontrado em uma das câmaras, que parece emitir uma energia ao toque.
Arqueólogos e pesquisadores têm relatado experiências estranhas ao interagir com esses itens, criando uma aura de mistério que envolve não apenas a pirâmide, mas também toda a história do Egito Antigo. Imagine um arqueólogo, um verdadeiro explorador do desconhecido, que, ao entrar na Grande Pirâmide, se depara com um artefato peculiar. Ao tocá-lo, sente uma onda de energia percorrer seu corpo, como se o objeto estivesse carregado de uma força primordial. O arqueólogo se pergunta: como isso é possível? O que esses artefatos realmente representam? Essa história não é apenas uma narrativa, mas reflete a experiência de muitos que se aventuraram nas profundezas dessas construções monumentais. Ao longo dos anos, relatos de fenômenos inexplicáveis têm surgido, levando a um intenso debate sobre a verdadeira natureza das pirâmides e os conhecimentos que os antigos egípcios possuíam. Esses objetos, que vão desde ferramentas a símbolos, muitas vezes possuem propriedades que não se encaixam nas explicações convencionais. Por exemplo, alguns materiais parecem ter uma ressonância única quando expostos a certas frequências sonoras. Pesquisadores estão começando a explorar a ideia de que esses itens podem ter sido utilizados em rituais ou para propósitos que ainda não compreendemos totalmente. O que esses achados podem nos ensinar sobre a cultura e a ciência da época? A verdade é que, quanto mais investigamos, mais perguntas surgem. Mas o que acontece quando combinamos essas descobertas com a ideia de energia e vibração? Imagine um cientista tentando replicar as condições em que esses artefatos eram utilizados, apenas para descobrir que, em certos locais da pirâmide, a energia parece se comportar de maneira diferente, quase como se estivesse viva. Esse fenômeno intrigante não é apenas um detalhe curioso, mas um convite para aprofundar nossa compreensão sobre as habilidades e conhecimentos dos antigos egípcios. Enquanto isso, a narrativa continua a se desdobrar, levando-nos a questionar a própria natureza da realidade. O contraste entre a crença popular de que as pirâmides são apenas tumbas e a possibilidade de serem centros de conhecimento e poder espiritual é uma transformação poderosa. Pense na diferença entre ver as pirâmides como meras estruturas de pedra e compreendê-las como portais para outro nível de consciência. Essa nova perspectiva pode nos inspirar a explorar mais sobre nossa própria história e a buscar um entendimento mais profundo do que nos rodeia. Ao final dessa exploração, o que podemos levar conosco? As pirâmides não são apenas monumentos do passado, mas também lembranças de que há muito mais a descobrir. O que poderia acontecer se decidíssemos olhar para esses locais com um novo olhar, considerando a possibilidade de que eles guardam segredos que podem nos ensinar sobre nós mesmos e sobre o universo? A jornada pela compreensão dos mistérios das pirâmides é, na verdade, uma jornada dentro de nós mesmos, uma busca por respostas que ressoam profundamente em nosso ser. Portanto, continue conosco, pois a próxima revelação pode ser ainda mais surpreendente. Existem relatos intrigantes que afirmam que dispositivos eletrônicos, como celulares e câmeras, frequentemente param de funcionar em certos cômodos das pirâmides do Egito. Essa peculiaridade levanta questões fascinantes sobre os mistérios que cercam essas estruturas antigas. O que poderia causar esses fenômenos inexplicáveis? Vamos explorar essa questão, começando com a experiência de um viajante que decide visitar a Grande Pirâmide de Gizé. Esse viajante, um curioso amante da história, estava ansioso para capturar cada momento de sua visita. Ao entrar em um dos corredores da pirâmide, ele tira seu celular do bolso para registrar a atmosfera mágica do local. No entanto, para sua surpresa, o dispositivo apaga sem explicação. Ele tenta ligá-lo novamente, mas nada acontece. Essa situação não é a única. Muitos visitantes relataram experiências semelhantes, criando um ar de mistério e fascínio. Estudos sugerem que a estrutura das pirâmides pode interferir nos sinais eletromagnéticos. As enormes pedras utilizadas na construção, combinadas com a geometria precisa das pirâmides, podem criar um ambiente onde as ondas de rádio são inibidas. Imagine um enorme campo magnético que, em vez de atrair, repele a tecnologia moderna. Isso nos leva a pensar: seria possível que os antigos egípcios soubessem mais sobre as propriedades dos materiais e como eles interagem com a energia do universo do que imaginamos? Para aprofundar essa ideia, considere o caso de um cientista que, ao examinar a pirâmide, percebeu que o interior tinha uma acústica única. Ele notou que ao falar em um dos corredores,
Sua voz reverberava de uma maneira que parecia quase mágica. Essa descoberta levou-o a investigar mais sobre como a estrutura poderia estar conectando o mundo físico ao espiritual. O que ele encontrou foi uma combinação de ciência e misticismo que desafiava suas crenças anteriores. Quando falamos sobre os efeitos estranhos em dispositivos eletrônicos dentro das pirâmides, não podemos deixar de lado as teorias que surgem. Algumas pessoas acreditam que as pirâmides são portais para outra dimensão ou que possuem energia residual de rituais antigos. Essas ideias podem parecer fantásticas, mas elas capturam a imaginação e nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre a história e a tecnologia dos antigos egípcios. As pirâmides também têm um significado simbólico profundo. Elas representam o poder e a tecnologia de uma civilização que, há milhares de anos, conseguiu realizar feitos que ainda deslumbram o mundo moderno. O contraste entre a antiguidade e a tecnologia contemporânea nos provoca um senso de admiração e respeito. Podemos aprender com os desafios que esses antigos construtores enfrentaram e as soluções engenhosas que desenvolveram. À medida que exploramos esses mistérios, somos levados a refletir sobre como a nossa compreensão do mundo é limitada. O que mais não sabemos sobre as pirâmides? Que outras maravilhas estão escondidas à vista de todos, esperando para serem descobertas? Ao manter a mente aberta, podemos encontrar conexões inesperadas entre o passado e o presente. Por fim, a experiência de nossos viajantes e cientistas nas pirâmides nos lembra que existem muitas camadas de história e conhecimento a serem exploradas. Cada visita a esse local sagrado não é apenas uma jornada física, mas também uma viagem ao cerne de nossa curiosidade e desejo de entender o desconhecido. As pirâmides não são apenas monumentos, são testemunhas silenciosas de um tempo em que a humanidade estava em sintonia com as forças do universo. E assim, cada relato de fenômenos inexplicáveis apenas reforça nosso fascínio por essas estruturas magníficas, convidando-nos a continuar a busca por respostas e descobertas. As pirâmides do Egito não são apenas estruturas monumentais, mas também pontos de conexão para mistérios que se estendem além do tempo e espaço. Uma das conexões mais intrigantes é entre as pirâmides e os triângulos enigmáticos, como o Triângulo das Bermudas e o Triângulo de Formosa. Esses locais, embora geograficamente distantes, compartilham uma aura de mistério que fascina e intriga muitos ao redor do mundo. Mas o que poderia unir esses lugares tão diferentes? Ao longo da história, histórias de desaparecimentos inexplicáveis e fenômenos estranhos têm cercado esses triângulos, assim como as pirâmides têm sido objeto de especulação e pesquisa. Imagine um marinheiro solitário navegando em águas desconhecidas, sentindo uma inquietação crescente à medida que se aproxima do Triângulo das Bermudas. De repente, seu barco parece ser engolido por uma névoa densa, e ele se pergunta se está prestes a cruzar um limite entre o conhecido e o desconhecido. Esta sensação de mistério é semelhante à que muitos arqueólogos e historiadores sentem ao explorar as pirâmides. Assim como o marinheiro, eles se deparam com enigmas que desafiam a lógica e a compreensão contemporânea. A conexão entre as pirâmides e esses triângulos misteriosos pode ser vista nas anomalias geográficas e nos relatos de experiências inexplicáveis. Por exemplo, as pirâmides estão posicionadas de forma a formar um alinhamento quase perfeito com as constelações, assim como muitos acreditam que o Triângulo das Bermudas possui uma peculiaridade magnética que pode estar ligada a fenômenos inexplicáveis. Relatos de pessoas que experimentaram desorientação, perda de tempo e até mesmo avistamentos de objetos não identificados em ambas as áreas fazem com que a mente se questione: o que realmente está acontecendo? Essas experiências não são apenas histórias, são testemunhos que evocam uma emoção profunda. Ao pensar sobre os mistérios que cercam esses lugares, somos levados a refletir sobre o que mais poderia estar escondido sob a superfície. Imagine um grupo de exploradores que decide investigar a Esfinge, guardiã das pirâmides, em busca de respostas. Ao se aproximarem, um deles sente uma energia intensa emanando da estátua, como se ela estivesse viva, observando, esperando. Esse momento de descoberta não é apenas sobre encontrar respostas, mas sobre a jornada de questionar e explorar. Os relatos de fenômenos inexplicáveis, tanto nas pirâmides quanto nos triângulos misteriosos, criam um ciclo de curiosidade. Quando nos perguntamos o que essas estruturas e locais têm em comum, somos levados a investigar mais profundamente.
O que acontece quando se reunimos artefatos antigos, alinhamentos cósmicos e a natureza enigmática da nossa própria existência? E se, ao longo das eras, esses lugares forem portais, não apenas para o passado, mas também para uma compreensão mais ampla do nosso lugar no universo? À medida que exploramos essas conexões, percebemos que as lições que podemos extrair são profundas. As pirâmides, com sua majestade e mistérios, nos ensinam sobre a perseverança humana, a busca pelo conhecimento e o desejo inato de entender o desconhecido. Assim como o marinheiro que busca respostas em seu destino, cada um de nós é convidado a navegar em nossas próprias jornadas em busca de verdades que desafiam a lógica e nos conectam a algo maior. Portanto, ao refletir sobre as ligações entre as pirâmides e os triângulos enigmáticos, somos lembrados de que, mesmo em um mundo repleto de ciência e tecnologia, ainda há espaço para o mistério, a curiosidade e a descoberta. Essa jornada não é apenas sobre o que podemos ver, mas sobre o que podemos sentir e aprender ao longo do caminho, transformando a busca por conhecimento em uma aventura que ecoa através do tempo. A matemática por trás das pirâmides do Egito é uma das suas características mais fascinantes. Os antigos egípcios não apenas construíram estruturas monumentais, mas também incorporaram conceitos matemáticos complexos em seu design. Por exemplo, os números π e φ, que representam a relação entre a circunferência e o diâmetro de um círculo e a proporção áurea, respectivamente, estão presentes nas dimensões da Grande Pirâmide de Gizé. Essa conexão matemática não é apenas um detalhe técnico, ela revela a profundidade do conhecimento dos antigos egípcios sobre geometria e proporções. Imagine um matemático do século XXI, fascinado pela precisão das pirâmides, que se propõe a medir sua altura e base. Ao fazer isso, ele descobre que a altura da pirâmide, dividida pela circunferência da base, se aproxima quase exatamente de π. Essa revelação deixa o matemático em êxtase, pois ele percebe que, mesmo sem as ferramentas modernas, os egípcios tinham um entendimento profundo das relações numéricas. O que isso nos diz sobre o conhecimento científico da época? Esse entendimento pode ter sido intencional. Os egípcios não estavam apenas construindo tumbas, eles estavam criando estruturas com um significado mais profundo. Ao refletir sobre isso, podemos nos perguntar: como eles aplicavam esses conceitos em suas vidas diárias? O uso da matemática para alinhar suas construções com as estrelas e os ciclos da natureza sugere uma conexão intrínseca entre o cosmos e a vida na Terra. Isso nos leva a considerar o impacto que essas estruturas tiveram na cultura e na espiritualidade da época. Além disso, a presença de φ nas proporções das pirâmides é igualmente intrigante. Essa proporção, que aparece em várias formas na natureza, é muitas vezes associada à beleza e harmonia. Ao aplicar φ em suas construções, os antigos egípcios podem ter buscado não apenas a funcionalidade, mas também a estética. Isso evoca a ideia de que o espaço sagrado e a beleza estavam entrelaçados em suas crenças. Ao imaginar um arquiteto egípcio, podemos visualizar alguém que não apenas desenha linhas e ângulos, mas que também busca criar algo que ressoe com o divino. E o que isso revela sobre o legado das pirâmides? A matemática que permeia sua construção continua a influenciar arquitetos e matemáticos até hoje. Ao aplicar princípios matemáticos em suas próprias criações, eles não apenas homenageiam a antiga sabedoria, mas também se conectam a uma tradição que atravessa milênios. Essa continuidade nos faz sentir parte de algo maior, um elo entre o passado e o presente. Enquanto exploramos a matemática das pirâmides, é importante considerar o que isso significa para nossa compreensão do conhecimento antigo. Os egípcios não eram apenas construtores, eles eram pensadores profundos, que integraram ciência, arte e espiritualidade em suas criações. Essa interconexão sugere que, se pudermos entender melhor os princípios que guiaram sua construção, talvez possamos aplicar esses mesmos princípios em nossas vidas modernas. Agora, a pergunta é: o que essas descobertas dizem sobre nosso próprio potencial de inovação e criatividade? Os antigos egípcios nos deixaram um legado que vai além das pedras e areia. Eles nos desafiam a ver o mundo através de uma lente de curiosidade e descoberta. Ao considerar a matemática das pirâmides, somos convidados a refletir sobre como podemos aplicar esse conhecimento para transformar nossas próprias realidades. Assim, a jornada pela matemática das pirâmides não é apenas uma exploração do passado, mas um chamado para a ação no presente.
As lições que podemos aprender com os antigos egípcios são um lembrete poderoso de que a busca pelo conhecimento e pela beleza é atemporal. E ao final dessa sessão, deixamos você com uma pergunta: como você pode incorporar essa sabedoria em sua vida diária? A esfinge, com seu olhar enigmático e corpo imponente, é um dos ícones mais reconhecidos do Egito, guardiã das pirâmides e testemunha silenciosa de milênios de história. Desde sua construção, há mais de 4.500 anos, a esfinge tem fascinado estudiosos, turistas e curiosos. O que muitos não sabem é que, por trás de sua aparência majestosa, há uma série de mistérios que continuam a intrigar a humanidade. A conexão entre a esfinge e as pirâmides é profunda, e ao explorá-la, podemos começar a desvendar os segredos que ela pode estar escondendo. Imagine um viajante que, após dias de árduo percurso pelo deserto, finalmente avista a esfinge ao amanhecer. A luz dourada do sol ilumina suas feições desgastadas, e o viajante sente uma mistura de reverência e curiosidade. O que essa figura antiga poderia contar? Para muitos, a esfinge é mais do que uma escultura, é um símbolo de sabedoria e mistério. O que está escondido sob seus pés ou em seu olhar silencioso? Alguns pesquisadores acreditam que a esfinge pode ter sido erguida para proteger e guardar segredos sobre a civilização egípcia, incluindo conhecimentos sobre astronomia, matemática e até mesmo práticas espirituais. Entre os muitos mistérios que cercam a esfinge, um dos mais intrigantes é o seu alinhamento. Assim como as pirâmides, a esfinge está posicionada de maneira a se alinhar com constelações e fenômenos astronômicos. Essa conexão sugere que os antigos egípcios tinham um profundo entendimento do cosmos. A pergunta que fica é: como esse conhecimento se relaciona com a vida cotidiana deles? O viajante, ao contemplar a majestade da esfinge, se pergunta se as respostas que busca podem estar mais próximas do que imagina. Em um estudo recente, arqueólogos descobriram câmaras subterrâneas próximas à esfinge que podem conter artefatos e inscrições que revelam mais sobre sua história e propósito. A possibilidade de que essas câmaras ainda não tenham sido totalmente exploradas cria um loop aberto de curiosidade. O que mais pode ser encontrado? E se essa não fosse a única estrutura antiga a esconder segredos? Essa perspectiva nos leva a refletir sobre outras construções enigmáticas ao redor do mundo, que também guardam mistérios em seus alicerces. A transformação proporcionada pela exploração desses mistérios é significativa. Ao descobrir mais sobre a esfinge, não apenas aprendemos mais sobre a história do Egito, mas também sobre nós mesmos. As lições do passado podem nos ajudar a entender melhor o presente e a moldar o futuro. Ao estudar a esfinge, percebemos que ela não é apenas uma estátua, ela é um portal para o entendimento de uma civilização que, embora distante, ainda ecoa em nossas vidas. O legado da esfinge e das pirâmides não se limita ao passado, suas histórias continuam a inspirar artistas, escritores e cientistas. Cada uma dessas figuras, ao se deparar com a esfinge, sente a urgência de explorar o desconhecido, de buscar respostas para questões que ainda nos intrigam. Assim, ao final da jornada, o que você levará das reflexões sobre a esfinge? As perguntas que ela levanta ecoam em nosso cotidiano. Que segredos estamos guardando? Que conhecimentos ainda podem ser descobertos? Por fim, ao nos despedirmos da esfinge, somos lembrados de que cada pedra, cada símbolo e cada história tem um valor inestimável. A curiosidade que sentimos ao contemplar sua imensidão nos motiva a continuar a busca por conhecimento, a não desistir diante dos mistérios que a vida nos apresenta. E, assim como o viajante de nossa história, somos incentivados a olhar para o passado em busca de respostas que podem iluminar nosso caminho no presente. As pirâmides do Egito não são apenas monumentos fascinantes do passado, mas também fontes inesgotáveis de inspiração e aprendizado para a cultura moderna. Desde a arte até a ciência, a influência dessas estruturas magníficas se estende por várias disciplinas e continua a ressoar em nossas vidas diárias. Ao olharmos para o legado deixado pelas pirâmides, percebemos que elas nos ensinam sobre perseverança, criatividade e a busca pelo conhecimento. Imagine um artista contemporâneo que, ao observar a grande pirâmide de Gizé, se sente inspirado a criar uma obra que capture a grandiosidade e a complexidade desse ícone. Ele começa a trabalhar em uma escultura que reflete a geometria perfeita da pirâmide, utilizando materiais modernos, mas respeitando as técnicas antigas. Assim como os construtores egípcios,
Ele enfrenta desafios, mas a visão do que deseja criar o motiva a persistir. A conexão entre o passado e o presente é palpável, e o resultado é uma obra que não apenas encanta, mas também provoca reflexão sobre a história e o legado dos antigos. Além da arte, as pirâmides também têm um impacto significativo na ciência. Pesquisadores e cientistas buscam entender os métodos de construção utilizados pelos egípcios, e essa busca pela verdade leva a descobertas inovadoras em engenharia e arquitetura. O uso de cálculos matemáticos complexos, que ainda hoje desafiam os estudiosos, nos mostra que o conhecimento da antiguidade pode ser aplicado em projetos modernos. Assim, as pirâmides tornam-se um símbolo de como a busca pelo entendimento e a superação de limites são essenciais ao longo da história. No âmbito filosófico, as lições das pirâmides nos ensinam sobre a importância de deixar um legado. Cada bloco de pedra empilhado meticulosamente não apenas serviu para construir uma tumba, mas também para perpetuar a memória de um faraó e suas crenças. Isso nos leva a refletir sobre o que estamos construindo em nossas próprias vidas. O que queremos deixar para as futuras gerações? Assim como os egípcios, somos chamados a pensar sobre a nossa própria mortalidade e o impacto que nossas ações têm no mundo ao nosso redor. Ao longo da nossa jornada, é crucial perceber que as pirâmides também nos ensinam sobre colaboração e união. Milhares de trabalhadores se uniram para construir essas maravilhas, cada um contribuindo com suas habilidades. Esse espírito de coletividade é algo que podemos aplicar em nossas vidas, seja no trabalho, na comunidade ou na família. A força que encontramos na união é capaz de criar resultados extraordinários. E, enquanto refletimos sobre tudo isso, você pode se perguntar: como podemos aplicar essas lições em nosso cotidiano? Uma maneira é começar a cultivar a curiosidade em todos os aspectos da vida. Ao buscar conhecimento, seja por meio da leitura, da arte ou da ciência, estamos construindo nosso próprio legado. Além disso, ao trabalhar em equipe, respeitando as habilidades de cada um, podemos alcançar resultados que, individualmente, seriam impossíveis. Como resultado de tudo isso, a mensagem central é clara: as pirâmides do Egito são mais do que estruturas de pedra, elas são um convite à reflexão sobre nossa própria jornada e legado. Ao tomarmos consciência de seu impacto, somos inspirados a agir, a criar, a colaborar e a deixar nossa marca no mundo. Portanto, ao olharmos para as pirâmides, somos lembrados de que, assim como elas, nós também podemos construir algo grandioso que ressoe através do tempo. E isso nos leva a questionar: o que você está disposto a construir? As pirâmides do Egito, com sua grandiosidade e mistérios, nos oferecem não apenas um vislumbre do passado, mas também lições valiosas para o presente. Elas são testemunhas de uma civilização que, mesmo após milênios, continua a inspirar e intrigar. Ao explorarmos o legado das pirâmides, percebemos que elas são mais do que monumentos, são portais que nos conectam a um entendimento mais profundo da nossa história e do nosso potencial humano. Ao longo de nossa jornada, nos deparamos com a notável precisão arquitetônica das pirâmides. Esse nível de conhecimento e habilidade nos faz refletir sobre o que podemos aprender com os antigos egípcios. Eles não apenas construíram estruturas duradouras, mas também incorporaram princípios matemáticos e astronômicos em suas obras. O que podemos aplicar em nosso cotidiano? Assim como os egípcios utilizaram a geometria para criar maravilhas, nós também podemos usar a lógica e o raciocínio para resolver nossos desafios diários. Considere a história de um jovem arquiteto que, inspirado pela Grande Pirâmide, decidiu aplicar os princípios de planejamento e estratégia que aprendeu sobre as antigas construções em um projeto moderno. Ele enfrentou muitos desafios, mas ao se lembrar da paciência e da visão dos construtores do passado, conseguiu entregar uma obra que não apenas cumpriu sua função, mas também encantou a comunidade local. Esse arquiteto transformou sua visão em realidade, mostrando que as lições das pirâmides ainda são relevantes e aplicáveis. E, falando em transformação, é essencial refletir sobre como podemos aplicar a sabedoria dos antigos em nossas vidas. Cada um de nós tem o potencial de construir algo significativo, seja na nossa carreira, nas relações pessoais ou na sociedade. As pirâmides nos ensinam a importância da perseverança e da visão de longo prazo. O que você gostaria de construir em sua vida? Quais sonhos você deseja realizar?
As respostas a essas perguntas podem ser o primeiro passo para a sua própria jornada de transformação. Além disso, o estudo das pirâmides nos leva a uma reflexão sobre a cultura moderna. Elas continuam a inspirar artistas, cientistas e filósofos, mostrando que o que foi feito no passado ainda ressoa hoje. Por exemplo, muitos filmes e obras de arte contemporâneas utilizam a estética e os símbolos egípcios para transmitir mensagens sobre o eterno e o misterioso. Essa conexão entre o passado e o presente nos lembra que a criatividade e a imaginação são atemporais. Ao final de nossa jornada, é importante considerar o que você levará dessas descobertas. As pirâmides nos ensinam que somos todos parte de uma narrativa maior, uma história que começou há milênios e que ainda está em desenvolvimento. Cada um de nós tem a oportunidade de contribuir para essa história, de deixar um legado que inspire as futuras gerações. Se você ficou tão fascinado quanto nós por tudo que exploramos, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Cada interação ajuda a espalhar o conhecimento e a curiosidade sobre esses mistérios. Ao se conectar conosco, você não apenas aprende mais sobre o passado, mas também se junta a uma comunidade de exploradores que busca entender melhor o mundo ao nosso redor. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelos mistérios das pirâmides do Egito. Lembre-se, elas são mais do que monumentos de pedra, são lembretes de que, assim como os antigos, todos nós temos a capacidade de criar, inovar e deixar nossa marca no mundo. Até a próxima, onde continuaremos a desvendar os segredos do passado e a explorar as lições que ele ainda tem a nos ensinar.